Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa desse curioso apresentador que sempre traz para você os mais competentes realizadores e fornecedores de eventos do interior do estado de São Paulo. E me cabe lembrar a você que esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Next? Acessa esse Instagram e conheça esse estúdio multiplataformas. E hoje no programa, um encontro regional. Estou felicíssimo com esse trio que está aqui comigo hoje. Vou começar por ela. Vou começar por Limeira. Ela que é a maestrina dos eventos, ela que coordena todos nós, fornecedores. Eu estou com Camila Salles, assessora e cerimonialista. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada, João. É um prazer participar do seu podcast. O prazer é meu. Quanto tempo eu fiquei paquerando Camila para trazê-la aqui. Paquerando com toda a licença do meu amigo Luciano. E estou aqui também com o meu conterrâneo. Estou falando de Rio Claro, gente. Sabe aquela empresa que dá aquele toque na decoração do seu evento e transforma tudo naquilo que o seu convidado vai embora falando, gente, que evento foi esse? Eu estou falando de Rosas de Saron. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Viu? Uma honra minha, uma honra minha. A gente vai falar da história de Rosas de Saron já já. E aqui, ao meu lado, gente, Arthur Nogueira, super bem representada, com ele que registra os melhores momentos de tudo isso que a gente prepara aqui juntos. Valber Cabrini, bem-vindo. Obrigado, João. Prazer, pessoal. Meu nome é Valber, sou fotógrafo de casamento. E vamos conversar um pouquinho hoje. E vai ser um bate-papo muito legal. Mas antes de começar esse papo, eu quero contar uma novidade para vocês. Vocês acreditam que esse podcast recém-nascido, com 15 edições, concorre ao prêmio do melhor podcast de Limeira? Nós ficamos aqui super lisonjeados. Foi uma citação popular em pesquisa de campo e nós aparecemos lá. Nós estamos entre os 3 finalistas. Eu quero compartilhar esse momento tão gostoso que estamos vivendo com Cleiton Eduardo, que está lá na técnica, que é o idealizador desse programa. Muito obrigado, Cleiton, a toda a equipe da Next, a todos os 45 convidados que passaram por aqui nesses 15 programas, que me ajudaram a ser lembrado e aparecer lá. Contudo, olha só, são 3 finalistas e agora é votação popular. Eu convido você a votar no link que está aqui na descrição desse programa. Quem sabe o João Me Casa leve esse troféu e eu coloco ele aqui no centro dessa mesa para mostrar para vocês. Será, gente? Será que eu levo? Pelo amor de Com Deus. certeza. Será que eu levo? Todo mundo aqui já votou, né? Sim, com certeza, também já votamos. Vamos lá, vamos às apresentações. Camila, como é que você começou no ramo de eventos? Nossa, eu comecei de uma forma assim, foi uma loucura, gente. Eu estava, né, eu li um livro chamado Jogo do Namoro, e aí a protagonista, ela vira assessora. E aí eu peguei e falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu tinha 18 anos. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu chamava a minha amiga que trabalhava para uma assessora. Falei, olha, Gabi, não tem vaga, né? E aí até que ela pegou e conseguiu um dia que eu fosse para trabalhar. E aí eu comecei a fazer eventos. Isso foi, né, de 2009 a 2013. Todo sexta, sábado e domingo fazendo eventos com ela. E aí chegou uma época, né? Porque hoje, se você vê a minha equipe trabalhando, é uma equipe que, tipo, tá comigo desde o começo. Muito então, coesa, né? Muito você afinada. Olha e fala assim, nossa, tipo, é o casamento da Camila. Então, pra não acontecer isso com ela meio que dispersava a equipe quando a equipe tava há muito tempo. Então, ela me dispensou. E eu fiquei muito triste, né? Porque, ficou sentida, óbvio. Assim, tipo, eu queria, né, muito continuar com isso. E aí, a minha amiga foi trabalhar, né? Na hora do almoço, a minha amiga me liga. Falou, cara, escolhe um nome e tudo. Eu falei, olha, Realização é um nome bonito. Mas por quê? Por nada, não. Quando eu cheguei do serviço, eu tinha uma fanpage, Realização e Assessoria Cerimonial. Ela que montou para você. Eu liguei pra ela e falei, você tá louca? Como que eu vou administrar uma empresa de assessoria? Eu não sei orientar a noiva. Ela falou, mas a minha irmã já fez assessoria, eu sei orientar e você sabe tudo do dia, nós vamos começar. Falei, tá bom, nós vamos começar. E começamos. E aí, no primeiro evento, ela já tava, tipo assim, né? O casamento, ele exige muito.
E aí, devido aos compromissos, ela falou, cara, eu não vou dar continuidade. Aí eu tive 2 opções. Eu falei, ou eu desisto do meu sonho, né? Eu falei, ou eu vou me especializar. Aí eu fui me especializar. Isso foi em 2013, a gente fez o nosso primeiro casamento em julho. E aí, estamos desde então no mercado. Gente, com sucesso absoluto. Às vezes a gente precisa disso, também comecei né? em 2013, cara. Verdade! Coincidentemente. Que boa coincidência. Ótimo. Muito bom. Alexandre, e você? Como é que o mundo de eventos ganha o seu talento? Bom, a Rosas de Saron existe há 52 anos. Então, é uma empresa familiar, né? Então, nós estamos na 3ª geração. E é inevitável, eu nasci dentro de uma floricultura. E meus pais vendendo flor e atendendo os casamentos de uma forma bem simplória, lá há tanto tempo atrás. E eu, quando já tinha meus 14 anos, começava a atender também ali na loja. E comecei a me interessar muito pela montagem das festas, pela decoração. Então, eu ficava seguindo os floristas contratados, que eram floristas que vinham de São Paulo para fazer os nossos eventos. Porque eram profissionais raros aqui na nossa região. Sim, eram festas bem... Nós éramos uma das únicas floriculturas que faziam eventos maiores lá em Rio Claro, né? Então, vinham esses profissionais. E eu ficava, era o ratinho, eu ficava olhando, espiando o que eles faziam, como faziam as técnicas de montagem de arranjo. E isso me encantava profundamente. E aí a paixão foi só aumentando. E tem uma coisa que eu falava quando pequeno, e que eu queria ser floriculteiro. Eu não sabia como era. Eu falava para meus pais que eu queria ser floriculteiro. E assim foi. E hoje, né, estou à frente, papai e mamãe não estão mais com a gente, então eu e meu irmão assumimos a direção da floricultura e estamos a todo vapor. Conceituadíssimos. Quem conhece decoração ouve falar de Rosas de Saron como algo, uma régua alta quando a gente fala, né, em criação de conceitos, né, verdade, e novas tendências, né? Parabéns, Alexandre. Obrigado, querido. E Valber, como Muito é que bem. as imagens entraram na sua vida, a fotografia entrou na sua vida e você levou esse seu talento para a área dos eventos? Pois bem, foi em 2012, na verdade, durante a faculdade de Publicidade e Propaganda. Sou formado em PP. E tivemos 1 ano de fotografia durante o curso e eu me apaixonei instantaneamente pela fotografia. Na época ainda a gente frequentava bastante festas de músicas eletrônicas e, enfim, festas e festivais por aí. E eu já levava, já levava os meus equipamentos, registrava algumas pessoas, alguns momentos da festa e publicava nas minhas redes sociais. E dali pra frente acabei me encantando também pelo mercado de casamentos e simplesmente me apaixonei pela direção de casal, pelo conteúdo, pela emoção de um casamento, e foi dali em diante mesmo. Foi a partir de 2013 que a gente começou a registrar casamentos. E casamento é algo que te bate diferente em relação a outro tipo de evento? Com certeza, com certeza. É muito mais emocionante, é muito mais bonito, tem a beleza, tem a questão do vestido, a preparação, enfim, são muito mais detalhes. É encantador, né? É muito mais encantador. Mexe, toca de uma forma diferente, né? Uma das técnicas que eu desenvolvi nas festas ao ar livre de música eletrônica e durante a noite foi realmente o uso do flash. A composição de imagem veio depois, mas o uso de flash, técnicas como painting, que a gente chama, e light... até esqueci agora o nome. Mas seria o painting, que na verdade seria o arrasto, e também alguma coisa com uso de flash mesmo. E isso a gente utiliza muito hoje em dia nos casamentos durante a balada. Né? Legal. É o que causa aquela foto muito mais colorida, com movimento, às vezes com umas cenas hilárias. Que parece um efeito, mas na verdade é a captação. É a câmera, exatamente, Olha, que produz esse arrasto das imagens. Você dá mais vida pro... Exatamente. Às vezes a gente tá num evento e as pessoas estão lá dançando e tal, mas tá tranquilo. A hora que você vê o resultado das fotos, parece que as pessoas estavam se jogando realmente. Bacana. Dá aquele plus, né? Exatamente. Aquela vida a mais. Camila, o seu segmento, o segmento da cerimonialista, e desde a época que você começa a trabalhar, que você contou pra gente, passou por diversas transformações, né? Inclusive na questão da conceituação. O que é uma assessora, o que é uma cerimonialista, aquela confusão que houve por um tempo na cabeça das pessoas. Além disso, é um ramo onde tem muita gente chegando o tempo inteiro. Diante dessas transformações todas e dessa gente toda chegando, como é que você se mantém atualizada e tão conceituada no mercado?
Eu acho que assim, quem lembra de Camila Salles, eu acho que associa a organização. Eu acho que, É verdade. né, assim... Detalhista. Isso, então assim, essa questão de ser minuciosa, né? Eu sempre tô procurando, tipo, cursos na área para evoluir. Então, assim, curso, participar dos eventos, que nem o Casar, o Cheers, né? Que são realizados para as noivas, então acompanhando. Tá em contato com os profissionais mesmo, pra tá, tipo assim, vendo, olha, você viu que tal novidade chegou? E acompanhando, assim, né? O Pinterest, eu acho que é uma referência que né, externa e tudo mais, né? Então, é através dessas redes sociais, dos eventos, dos cursos, que eu me mantenho atualizada. Eu ia comentar sobre as redes sociais. Realmente, as redes sociais é quase impossível você não estar atualizada, porque todo dia tem uma novidade. Todo dia. Principalmente Instagram. E na área da decoração isso é muito forte. Sim. Né? Seja na rede social ou em eventos. Quando eu chego em um casamento e eu olho aquilo e fico pensando, meu Deus, o que é que se passa na cabeça desse decorador para tirar isso da cartola? E você sabe que em alguns casos eu falo, por que eu não pensei nisso? Se eu vejo algum herói novidade da decoração, eu falo, puxa vida, olha que ideia fantástica. E isso são inspirações mesmo. As redes sociais fazem um papel tremendo, né? Sim. E cursos, é claro, são técnicas. Mas nós temos que também trazer isso para a realidade da nossa região. Isso é muito importante. Mas essas inspirações realmente... Aí depois faz a adaptação. Mas inspirado a gente deve ficar sempre. Exato. Tem um aplicativo, depois eu passo para você colocar na legenda. Sim. E que eu não me recordo o nome. Mas você coloca os blogs que você quer seguir. Então, Olha ao invés que de você interessante. ficar, tipo assim, todos os dias pesquisando e entrando, você só entra no aplicativo e ele te mostra, olha, tal blog publicou isso, publicou Ele acaba isso, tornando um publicou feed isso. de notícias atualizadas Só de nos casamento. blogs. Legal, De acordo com a interessante. sua preferência, né? Exato. Isso, Sim, sim. exatamente. Agora, o Alexandre falou uma coisa muito importante, que é entendermos a nossa realidade e trazermos, por vezes, a ideia dos casais para o nosso mundo aqui, né? Verdade. Seja por questão de matéria-prima acessível, valores também, isso é muito Sim, importante, isso é porque real. uma foto pode ser lindíssima, mas às vezes aquele valor não está no orçamento do casal, Sim, né? É verdade. Então, cabe aos fornecedores também Sem situar o dúvida. casal em relação a isso. Sim, Com totalmente, certeza, totalmente. com certeza. E uma Sim. coisa que nós não temos o hábito de fazer, que isso é muito americano, é de falar de valores. Temos que falar de valores. Em algum momento, não é só, vou passar o orçamento. O que você estava imaginando de investir? Isso deve ser falado. Qual é o valor do seu, É uma seu, das Não é? primeiras Claro, investimento, num primeiro né? momento o que você sonha, o que você Sim, espera claro. desse dia tão maravilhoso. Não é? Mas aí, conforme vai a conversa acontecendo, você já vai percebendo que as pessoas estão indo para um patamar que não era muito bem aquele. Na verdade, eu coloco para os meus noivos como a primeira tarefa fazer a folha do sonho. O que é a folha do Isso. sonho? Vamos pegar e falar o que você sonhou. Eu sonho com isso, 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 isso. Ótimo. É a partir daí que a gente vai partir. Então, tipo assim, através disso, por exemplo, tem que ver tal fornecedor. Nosso orçamento tá meio curto. Tá na folha do sonho? Não tá. Então, para que eu vou ir atrás? Não era sonho no começo. Então, eu falo para elas, por exemplo, nem o Pinterest, né? Falo assim, cria uma pastinha de inspire-se, tipo, amei, mas quero no meu casamento. Sim, tipo, porque você ama muita coisa, mas Legal. nem tudo que você ama, você quer no seu E isso casamento. acaba sendo um norte, né? Sim, totalmente. Isso é fantástico. Legal. E aí o Alexandre traz uma coisa que para nossa rotina nós não estamos acostumados. Parece ser deselegante Isso, falar é isso. verdade. Parece ser ofensivo, parece ser invasivo É. uma pergunta como essa, né? Mas de uma forma polida, Claro, trabalhada. claro. A pessoa vai entender que é uma pergunta que Essencial. coloca o pé no chão. Exato, Essencial. exato. Para alcançar o sonho dela, né? Sim. Então, muito bem colocado. É, bem isso mesmo. Valber, você já comentou, mas também as redes sociais são referências no mundo da fotografia. Sim, com certeza. Principalmente da fotografia. Até que porque o Pinterest é fotografia, o Instagram é fotografia, as redes sociais se alimentam da própria fotografia, né? Bem, sim. Então, dessas referências todas sempre vêm aí através das redes sociais. Mas eu confesso que
O meu trabalho ele tem bastante direcionamento a um fotógrafo que eu admiro muito, que ele se chama Mansano. Ele é de Maringá, inclusive, diga-se de passagem, que Maringá produz profissionais maravilhosos da fotografia, do mundo de eventos, né? Verdade, gente, tanto isso eu não de beleza, sabia. tanto de fotografia, é impressionante. É muito, muito engraçado. Ele é um poço verdade. de pessoas Festas fantásticas. incríveis. Por que será? Será que tem uma explicação isso? Não sei, olha, A cidade- eles não brincam em serviço. Não brincam. Não. A cidade começa aqui extremamente planejada, né? A verdade é que quando a cidade começa a valorizar um profissional e esse profissional sim. começa a se especializar, forma-se uma cadeia. É Sim, verdade, sim. é verdade. Né? Então, que isso sirva como exemplo para nós todos aqui na nossa Claro, região também, claro, né? claro. Interessantíssimo. Um dos fatores que o Mansano sempre admirei no trabalho dele, ele nunca disse isso pra mim, mas eu sempre interpretei isso, é a fotografia noturna dele. Porque eu já recebi vários feedbacks de casais falando assim, olha, o fotógrafo tal falou pra mim que não trabalha com fotografia à noite. Os casamentos têm que ser diurnos. Isso até é uma referência do Pinterest mesmo, que vem nos Estados Unidos, que é casamentos durante o dia, brunch e tal. Mas eu via que ele lidava com esse desafio, uma coisa extremamente Numa boa. comum para ele, numa boa. Tanto que eu já fiz, acho que 6 ou 7 cursos com ele, e alguns de direção de casal, outros de luz, outro fiz até assessoria lá com ele. Mas essa questão de iluminação com ele é uma coisa que, assim, pra mim foi um divisor de água, sabe? Porque eu vejo que muitos fotógrafos têm dificuldade com fotografia noturna. Olha lá. Eu já gosto quando está à noite. Sim, que bacana. Que coisa. É engraçado isso. Mas é muito do perfil do profissional também, exatamente. né? Fala qual é o Instagram dele, pelo amor de Deus. Você se lembra, não? É Mansano Fotografia. Sigam aí, gente, que eu vou seguir já, vou marcar aqui já. É Muito fabuloso legal. o trabalho dele, eu sou suspeito pra falar. Muito bem, nós chegamos agora ao nosso quadro Me Conta uma História. Eu vou Temos começar várias. uma frase e vocês continuam, tá bom? A primeira delas é envolvendo um sufoco que vocês passaram na carreira de vocês. Camila, eu nunca me esqueço do dia em que... Dia em que fui realizar um casamento lindo no sítio Quero Quero, Aqui em Limeira. aqui em Limeira. Um casamento maravilhoso, fantástico. E tudo organizado, tudo em ordem, tudo perfeito. E aí, né, o buffet falou assim, olha, essa mesa aqui precisa mudar. Fui confirmar se eu poderia mudar a mesa. Posso mudar a mesa. Saio, voltando pro salão, tropeço e quebro o nariz. Mas aí eu olhei... Desculpa, a Camila foi mais forte que eu. Uau. Caraca, aí, cara. tipo, não, detalhe, né? Aí eu caí e tal, porque tem tinha, né? Agora os pedaços de pau são maiores, né? Mas aí tinha uns pedaços pequenos, tal, eu tropecei. Eu dei graças a Deus de não ter caído em outro pedaço de pau, porque daí ia ser o dente, né? Uau. Aí eu olhei assim, tirei, vi que ninguém viu, comecei a rir. Porque eu tirei a terra, comecei a dar risada. Eu falei, gente do céu, corri no banheiro, porque ainda não tinha tomado banho, né? Nada. Mas no momento você sentiu que era algo Senti grave nada. assim? Aí eu olhei no banheiro e falei, ai, tô pronta. Fui lá, Não tinha conversei sangue? com... Não. Graças a Deus. Conversei com o cara do buffet, falei, olha, pode mudar a mesa. Ele nem reparou, acho que eu tava tão segura. Aí eu falei, pode mudar a mesa? Ele, perfeito. Eu falei, eu vou me arrumar então, tá, gente? Precisando de alguma coisa, né? Minha equipe tá aqui. Deixei a menina da minha equipe responsável, fui me arrumar. Passei uma maquiagem, o Lu tava nesse dia no evento. Passou, olhou e falou, ai, o que você fez no nariz? Porque teve um trechinho que a maquiagem não pegou, porque tava ralado. Aí eu falei, ai, não sei, Lu, caí, mas amanhã a gente vê. Fiz o evento, entreguei o evento. Ele falou, ó, você chega em casa, se tiver roxo, a gente vai no hospital, se tiver doendo ainda. Aí liguei e falei, ó, não tá doendo ainda. Aí ele falou, então tá, então dorme. No outro dia eu acordei meu nariz gigante e Meu roxo. Deus. Aí eu olhei e fui pro hospital. Coitada. Aí ele falou assim, seu nariz está quebrado. Falei, não tá. Nossa. Falei, eu devo ter uma dor muito forte se meu nariz quebrar. Isso que é profissionalismo, hein? Ele sentiu não sentiu nada. Aí ele falou assim, tá vendo 2 risquinhos aqui? Falei, tô. Ele falou, então, esse é o nariz quebrado. Era uma fratura. Falei, ok. Aí fizemos a cirurgia, tudo, né? E deu tudo certo. Cirurgia. Mas é tipo Não assim, acredito, cara. é minha história de Inesquecível. E o noivo ainda falava pra mim, ele falou, Cássia, nunca vai esquecer do meu casamento. Eu falava, Jonathan, fica tranquilo. Eu falei Mas, Camila, assim, eu aposto que você, se soubesse que estava quebrado, você ainda continuar lá. ia, não, ia. Encerramento com o nariz assim, o nariz assim Não, e ela eu falava seguindo. pro noivo, eu falava assim, Jonathan, fica tranquilo, meu nariz é meio torto. Eu falei, hoje nós consertou ele. Tá ótimo. No tranco consertou. Muito Deus. boa a história. Muito bem. Que bom que terminou bem, né? É. Alexandre, eu nunca me esqueço do dia em que... Eu separei um acontecimento aqui na cidade de Limeira. Nós estamos com um evento no nosso clube,
Sim. Era uma formatura e junto com a colação. Então, às 19 horas começava a colação de grau. 4 horas a banda não chegava, o organizador preocupado, a decoração pronta. 4h30, 5 horas a banda não chegava. Só que a banda para o baile tinha que estar montada. E era uma banda muito grande, com carreta, ônibus daqueles double deck, incrível. Ou seja, demoraria uma montagem de uma banda desse porte. Exato. Bom, Esse detalhe. o organizador suando frio, toda a nossa equipe, eu estava com uma equipe de 14 pessoas, o buffet todo a postos, esperando o caminhão chegar. Olha que maravilhosa essa lição. Chegou, já tinham convidados na porta, 6 horas, era quase 6 horas. Eles encostaram a carreta. Foi a primeira vez que eu vi bailarina carregando caixa de som. Todos, sem exceção, inclusive o organizador, todos carregando as coisas do caminhão para montar. Foi um sufoco, mas em tempo recorde eles montaram toda a frente do palco, cortina, e terminaram de montar o som por trás das cortinas. No mutirão deram conta. 19 horas, começou, muito boa noite, estamos aqui. Foi incrível, um sufoco que eu nunca E deu mais vou certo. esquecer, mas deu super certo. Por quê? Todos estavam unidos para que verdade. aquilo desse certo. Foi fantástico. Todos ajudaram no mutirão, a coisa aconteceu. Exato. Não, Que isso não legal. é meu trabalho, não. É seu trabalho, porque a festa é sua também. Tá todo certo. mundo ali no mesmo evento. É uma Exato. lição Foi muito bem boa legal, mesmo. foi bem muito legal. bom. Valber, eu nunca me esqueço do dia em que... Pois é, gente, dá pra escrever um livro. Eu ainda vou escrever um livro, o título do livro vai ser assim: A Natureza Bonita na Foto. Ó, que Sobre legal. ensaios fotográficos. Porque tem cada perrengue que a gente passa. Um deles que é inesquecível foi uma vez que a gente foi fazer um ensaio em Ilhabela. O Edson, segundo fotógrafo que trabalha comigo, normalmente ele me dava uma assistência nos ensaios. E ele não pôde ir nesse dia, e aí a noiva convidou a sobrinha dela pra estar junto. Uma moça já mais ou menos da nossa idade, assim. E ela... Chegamos em Ilhabela e eu fui descobrir lá em Ilhabela que ela tinha fobia de insetos. Poxa, Ai, em Ilhabela, senhor. terra Ilhabela. do borrachudo. Sim. Nos demos de cara, logo que a gente chegou na casa que eles alugaram, um Airbnb, tinha uma ranzinha. Pronto, ela entrou em paranoia. Aí, mas foi muito engraçado, porque, tipo assim, me deu dó, na verdade. Porque eu fiquei com dó, ao mesmo tempo que eu ria, porque eu fiquei, meu Deus, como você veio pra Ilhabela se você tem fobia de insetos? E quem tem fobia é algo incontrolável. É incontrolável, maior do que a pessoa, realmente. né? E aí, eu só sei que daí ela dormiu com a noiva junto numa coberturinha que tinha lá contra Tadinha. insetos. O noivo teve que dormir em outro quarto. Aquela cortininha de... Como é que chama aquilo, gente? É um véu, de né? É um véu. É um De mosquiteiro. É um mosquiteiro, É. isso. Aí no outro dia, na sessão na praia também, ela levou picada de borrachudo, óbvio, tá em Tadinha. Ilhabela. Mesmo com repelente, você leva picada. Não, lógico, eles são São. E programados. aí, só sei que no terceiro dia ela teve que ir pro hospital. Porque da fobia ela tinha alergia. Que tadinho. Tragédia Ficou pouco é inchada, bobagem. Nossa. O ensaio ficou marcado pra sempre pra mim. Como não, né? É, pra ela porque- também. Acho que Maravilhoso, mas né? ela Porque ela pisa. nunca mais esqueceu daquele dia, né? Prima chamou ela e falou assim: não, você só me mete em apuro. E agora eu fico com uma dúvida. Se o ensaio fotográfico foi lá, o casamento também seria lá ou não? Não. Na verdade, eles se Menos, casaram em né? Hortolândia, era mais próximo. Ah, bom, porque se eu fosse a prima, eu nem iria mais. Não, se fosse em Ilhabela, né? Depois É que disso. o casal era praieiro, gostavam de praia e tal. E aí o ensaio aconteceu, tudo ficou muito lindo. Porém, teve esse detalhe dos Sim. insetos. Muito bom, muito bom. Camila, um momento descontraído. Eu sempre dou risada quando me lembro. Quando eu me lembro do dia que o pajem chegou pra mim, tipo assim, início de cerimônia quase, né? Faltava assim, uns 10 minutos, tudo pronto. O pajem chega e fala assim: olha, tia, que lindo o meu sapato, ele tem uma língua. E faz assim, o sapato fica e sola. Uau. Eu Meu olhei Deus. assim e falei assim, eu Como olhei. você fez? Não, daí eu me dá uns 5 segundos assim, eu falei, tá bom, peraí que a gente precisa consertar isso. Ele, não, mas tá legal. Eu falei, eu sei, depois eu descolo pra você. Eu falei, mas pra você entrar, não dá pra entrar assim. Pegamos Super Bonder, passamos ali. É super bom. Falei, você fica de pezinho aqui. Falei, não se mexe. Então, assim, eu acho que pra mim essa história Ah, que bacana. A pergunta que não quer calar: o que você não tem na sua bolsa? É verdade, é verdade.
verdade. Tem de tudo, né? Tem tem histórias de tudo. quebrar dente, colar com super bonder. A próxima história que eu vou contar é exatamente como a cerimonialista Gente. salvou. Uau. Não, se vocês quiserem, a gente separa um tempo pra falar da minha maleta. Tudo que tem na sua maleta. Algum dia a gente vai mostrar a sua maleta. Nossa, Sim. a gente podia Né? ter trazido. É, boa Olha, ideia. corre na boca miúda. Eu ouvi falar que esse menino tá com o sapato até hoje, que ele não conseguiu tirar nunca mais. Grudou no pé dele. Muito Mas bem. entrou com um sapato bonitinho, né? Entrou Muito bonitinho, deu Muito tempo bom. de colar, ele entrar com as alianças, então entrar padrinho, entrar todo mundo, até ele entrar, entrou Já certo. Tava sequinho, muito bom. Que bacana. Alexandre, sempre dou risada quando me lembro. Olha, eu também separei um caso que aconteceu também na cidade de Limeira, na chácara Coraza, é isso? É Coraza, tem Não isso? conheço. Chácara, eu acho que eu separei aqui. É Coraza, sim. Uma chácara, não sei se faz evento ainda, na estrada que vai para Piracicaba, Limeira, Piracicaba. E nós fizemos o casamento de uma delegada aqui, de polícia aqui de Limeira. Então, na época, eu acho que quem fazia parte do buffet era tipo churrasco, e nós montamos no dia anterior toda a estrutura da festa, e no dia, que era um almoço, nós fomos bem cedinho e fomos colocando todas as coisas no lugar. E nós usamos, naquela época, eram estátuas de cimento maciço e colunas de cimento maciço para fazer Nossa, toda a entrada. Nós tínhamos Que mão várias de obra. estátuas em tamanho natural. Meu Deus. E eram muito pesadas. Então o que eu fazia? 4 ajudantes para colocar uma estátua em cima da coluna. Pois bem, colocamos o senhorzinho, eu acho que tinha lá seus 75 anos. Ai, meu Deus bem do céu, já fortinho, tô sabe passando aqueles mal. Troncudinhos, deu risada, falou assim: poxa, 4 marmanjos para carregar essa estátua, eu carrego ela sozinha. Não, o senhor por favor, carrega. não pode. O senhor não Não. carrega. Eu carrego, sim. E ele apontou para o carro dele. Se eu levar até o meu carro, que era uma perua Kombi, se eu levar até meu carro, ela é minha? Nós olhamos, é sua, pode levar. Esse senhor segurou na cintura daquela tieta, daquela estátua, fez... e foi andando até Meu o Deus. carro, quase uns 30 metros, 40 metros, Bastante. até o carro e colocou lá. Quando ele colocou no chão, do lado do carro dele, parecia que ele tinha feito um gol. Todos os garçons, a equipe, todo mundo. E a minha equipe assim, ó, cabeça baixa. abaixo. Nós tínhamos perdido a estátua. Daí depois disso, eu fui lá. O senhor empresta para me usar no casamento? Eu ia perguntar a se isso sua era início estátua? ou fim da festa. Não, foi antes de Início. começar. Meu Deus, Na então ele ficou com a montagem. estátua. Então foi muito engraçado. E hoje, quando nós olhamos no nosso acervo as estátuas lá, é lógico Impossível que dá não risada. lembrar. E foi merecido. Pesava acho que uns 80 quilos aquela estátua. É muito pesado. Gente, mas que senhor potente ali na força, né? Forte, viu? Sensacional, Foi amei a história. Valber, sempre dou risada quando me lembro. Vamos lá, foi um acontecimento, assim, um pouquinho cômico, na verdade, e uma cerimonialista conseguiu salvar. Existe um momento nas fotos com os padrinhos, dependendo da vibe da galera, a gente junta o noivo pra jogar ele pro alto pra fazer uma foto. Isso antes. Sim. Só que existe uma técnica pra gente jogar o noivo. De preferência de Olha. bracinhos fechados e as pernas fechadas também. É Porque isso? se a hora que ele cai, que tá com o braço aberto, a molecada que tá embaixo pode Consegue levar segurar. uma cotovelada no rosto e tal. Nesse dia, a gente não tinha desenvolvido muito bem essa técnica ainda. E ele abriu as pernas e a calça rasgou. Que beleza. Bem exatamente no meio. O vão inteiro, assim, da perna. Olha. Costurou inteira. Exato, foi realmente descosturado. E aí a cerimonialista conseguiu costurar a calça. Mas imagina o noivo dentro do banheiro sem a calça, coitado, você imagina. Eu assisti num podcast seu que é a técnica da cueca preta. Exato. Não é isso? Pra disfarçar que bem. Se rasgou. Funciona bem. Opa. Mas é preciso costurar em algum momento. Mas a costura foi eu feita. já falo assim, gente, cueca de casamento é outra cueca. Tem que levar 2 cuecas, porque na hora da gravata, gravata. a cueca fica. É verdade. Sim. Então- Mas no caso que rasgou, né? Tem que ser na Agora, cor Agora, da detalhe, calça. deixa 2 pretas. Agora vamos combinar, gente. Essa coisa de cortar a cueca. Não gosto. precisa, né? Olha, eu tenho uma É que opinião vai sobre a gravata, assim, que a galera passa tudo. Eu acho legal, tem que curtir a festa mesmo. Mas eu já fiz o cálculo pra mim, a hora festa,
que você perde passando a gravata não recupera no valor que você acaba ganhando. Minha opinião. Eu sempre tive essa curiosidade. Temos um estudo específico. isso, Exatamente. A gente Não já fez vale um cálculo. tanto a pena. Porque a quantidade de horas que você contrata para sua festa, o valor que você investiu, o valor hora é muito alto e você não recupera na gravata. E olha que Mas- tem histórias que a pessoa pagou Uma hora. a estadia Uma na lua hora. de mel com a gravata. Já ouvi Sim, isso. sim, existem casos que você recupera bem, assim, vamos falar de recuperação, mas enfim, eu acho que você deve curtir muito mais a sua festa do que você também. ir lá. É. Mas É. enfim, opinião minha, tá bom? Sim, Agora pode tem ser, um sim. outro lado que a gente deve pensar. Muita gente se diverte demais Exato. nesse É momento. uma diversão. Que é a diversão verdade. que não é mensurável em Exato, valores, né? Vamos dizer assim. Às vezes a turma do moço aguarda esse momento. Às vezes o noivo não quer passar, mas a galera que tá junto com ele quer passar. Não, mas aí já não Depende da gosto. vibe mesmo da festa, É. sabe? É, mas aí já não gosto de imposição pro coitado. É o casamento dele. Sim. Né? É. Camila, que A você tá Camila rindo. vai falar. Camila Ela já tem opinião, já propriedade viveu pra de falar. tudo. Ela tem propriedade pra falar. É que teve um noivo que foi recente esse casamento, né? A gente foi fazer na igreja, né? E sempre, normalmente na igreja, tem o cerimonial da igreja. E aí, só que eu sempre vou, porque dependendo do cerimonial da igreja, ele não tem a maletinha. Então, tipo assim, tudo que precisa, tipo, ai, manchou de maquiagem, não tem um lencinho umedecido. Ai, a mãe tá chorando, não tem um lencinho pra secar a lágrima. Eles são Tudo. voluntários ali da pastoral, geralmente, Isso. né? E aí, aconteceu que o noivo, né, ele tava com um terno azul. E a floricultura falou, olha, tá aqui a lapela, né, eu fiz uma pra ele da mesma cor do buquê da noiva. Mas se ele não gostar, eu fiz uma branca também. E a dos padrinhos eram branca. Ok. Aí eu peguei e coloquei, né, a lapela branca nele. Porque o terno dele era azul e não ia combinar com a outra. A cerimonialista da igreja foi 3 vezes perguntar pra ele assim: você não vai pôr a sua lapela? A sua lapela está errada. Você não vai pôr a sua Olha. lapela? A sua lapela está errada. E aí ele veio falar pra mim, ele falou: cara, ela já veio falar 3 vezes. Eu olhei pra ele e falei assim, filho, você é o protagonista. Falei, quem está te imitando é os padrinhos, não você está imitando os padrinhos. Isso mesmo. Então, por isso que a hora que vocês falaram, Ótimo. eu falei assim, então o noivo, né, ele que, tipo assim, ele que é o protagonista. dita as regras. Exatamente. Claro. Então, se ele não estava confortável com a lapela colorida, deixa Ele que vai fazer. escolher, exatamente isso. Mas É o que eu olha sempre como que é digo isso também. interessante, né? Eu tenho esse critério de... Lá nós... Quem manda na festa são os noivos. No caso Perfeito. do casamento. A segunda autoridade ali é cerimonialista, é Isso. o organizador. Fala não mais tem alto. que discutir. Se você falar assim, tira essa mesa daqui, eu vou tirar e não vou perguntar. Mais nada, eu vou tirar. Porque é autoridade, olha que Isso, legal. porque ela conhece o sonho do casal mais a fundo do que Exato, qualquer outro exato. fornecedor, né? É. Então há uma hierarquia que deve ser respeitada, senhoras verdade, e senhores. é verdade. Vou inverter, Valber. Eu me emocionei demais quando... Pois é, emoção a gente sempre passa em algumas cerimônias, mas eu acho que eu sempre me emociono quando o noivo chora. O Olha, homem... O homem, exatamente. É Porque porque o homem é mais difícil. cascadura. E aí existem, assim, a gente já teve algumas vezes que eles realmente prepararam um texto, eles escreveram, às vezes está até muito bem escrito num caderninho de votos, algumas vezes está no celular, mas enfim, sai do coração. Você percebe que legal. realmente sai do coração. Que legal. E diversas vezes eu já me peguei chorando. Mas eu acho que um que vai ficar marcado para sempre para mim aconteceu recentemente. Os dois se emocionaram, porque eles tiveram perdas nessa pandemia. Poxa vida. E infelizmente ficou muito marcado pra eles. E assim, ainda ela me colocou Coldplay. Nossa, Foi que fica mais impossível. Eu olhei pra tocante cerimonialista, ainda. cerimonialista, traz um papelzinho pra mim. Eu também não me faço de Todo mundo rogado, eu emocionado. choro junto. Sim, não, eu choro, não tem como. Eu sou pisciano Sim, ainda, sim, imagina, olha lá. sou totalmente sensitivo. Alexandre, me emocionei demais Olha, quando... eu vou contar rapidinho duas situações. Em Piracicaba, nós fizemos um casamento e a noiva convidou a melhor amiga que estava morando no exterior para a madrinha. E ela não podia chegar. Pois bem, na semana do casamento, tudo acontecendo, tal, no dia do casamento, a noiva entrou. É claro que a noiva já escolheu outra madrinha, já estava tudo resolvido. A amiga estava sentada como convidada. Eu fiquei Não dava completamente tempo. arrepiado. A noiva maravilhosa, pensa numa noiva maravilhosa, entrando na igreja, na matriz, aquela igreja incrível, toda aquela decoração, rosas de Saron, impecável. Ela parou o cortejo.
e foi abraçar a amiga. Meu Deus. Que demais. Aquilo. Parece que até a música parou. Sabe isso? Quando Muito dá marcante. um pause, fala, passou um anjo, foi isso. Parou. Eu me arrepio também, porque foi Emocionado. lindo. Sabe isso? Você não tem aquela reta para seguir. Você tem coisas ao lado também. Você vai tá seguir um entendendo? protocolo porque diante de algo tão importante. Exato. Então, mostrou aquela sensibilidade da noiva. Então, foi muito emocionante para todo mundo. E o outro caso que eu quero contar rapidinho foi do meu casamento. Ah, gente. A hora que eu vi a minha esposa, eu casei na Fazenda Santa Gertrudes, e a hora que ela desceu o casarão, e eu adoro falar, eu sou um tagarela. Veio um nó na garganta, e ela veio linda, maravilhosa na minha direção, e eu confesso que eu tremi na base. E ela começou, na hora dos votos, eu tinha uma colinha e falei, estava lá, vou fazer seus dias floridos, uma alusão à floricultura. Sim. E vou te proteger, vou te tal, né? Ela estava arrasando, né? Só faltava o pessoal me aplaudir. Aí foi a vez dela. Ela falou absolutamente tudo o que eu queria falar. Ela falou tudo que todos ali precisavam ouvir. Ela falou de coisas que eu não falei. Ela falou sobre aquela corda de 3 dobras, que Deus estaria no nosso meio, fortalecendo o nosso casamento. Sim. Sabe, com uma firmeza. Aí eu tive certeza mais do que absoluta que era a mulher certa que eu estava me casando. Sabe? Então foi muito emocionante, foi bem legal, viu? Eu vou contar pra vocês que é a primeira vez que uma história pessoal surge nesse quadro. Olha! E ela está aqui conosco. Né? Vamos repercutir depois do programa essa história maravilhosa. Gratidão por compartilhar, Alexandre, coisa mais linda. Camila, eu me emocionei demais quando a Karina, uma noiva minha, que resolveu entrar antes do noivo. Olha! Ela me chamou, né? Assim, quando a gente começou os preparativos, ela já me chamou e falou assim: ela falou, no dia que eu fui pedida em casamento, a gente começou a pesquisar sobre casamento, eu descobri o casamento de uma moça que entrou antes do noivo e eu me apaixonei. Quero entrar. Falei, perfeito, vamos fazer assim. Só que era diferente. Então, todo mundo, ficava dando opinião. Quando ela contava, tinha gente que falava, nossa, mas você vai fazer isso? Nossa, mas não pode. E aí, um dia antes do casamento, a gente se encontrou de manhã, porque ela falou, tô pensando aqui, será que eu ponho uma pulseira? Eu falei, vamos pro centro. Falei, vamos pro centro. Aí a gente foi pro centro, fomos ver os acessórios e tal, né? A gente almoçou juntas, eu deixei ela na moça que ela ia fazer alguns tratamentos de beleza e fui pro meu escritório. Quando chega a tarde, ela me liga, falou, não vou entrar mais. Falei, não tem problema. Falei, o que você vai fazer agora? Ela falou assim, agora eu tô indo encontrar os pajens, que eles vão se conhecer, tudo. Falei, passa no meu escritório antes. E aí ela chegou. No portão, ela já me abraçou e já começou a chorar. Aí eu levei ela pro meu escritório, coloquei uma almofada, né? Falei, deita aqui, pus uma musiquinha relaxante, liguei uma música. Comecei a fazer uma massagem nela. Meu Deus, que e arrependimento repassei o casamento inteiro. Falei, você tá entrando. Falei, tá todo mundo te olhando. Eu falei, esse é o seu momento, não tem ninguém lá na frente. Aí você tá agora conversando com o Júlio. Passei todo o casamento. No final, falei, agora guarda essa sensação. Falei, vamos começar de novo. Falei, dessa vez o Júlio entrou primeiro. Você tá vendo ele quando você tá entrando, né? Vocês estão conversando sobre o casamento. E aí? Ela falou 1000 vezes eu entrando antes. Falei, então pronto. Falei, você vai entrar antes. E quando alguém perguntar, você vai falar, minha assessora sabe o que eu vou fazer. Que legal. Maravilhoso. Camila, olha que cuidado com a noiva, hein? Parabéns. Maravilhoso. Obrigada. Tanto o caminho percorrido para que ela entendesse de fato o desejo dela, quanto a orientação para a conduta dela a partir dali. Como ser feito. Né? Que legal. Maravilhoso. Fantástico, Camila, parabéns, viu? Puxa. Agora, você tem alguma formação em terapia holística ou algo do tipo? Não, porque é uma sensibilidade tão impressionante. Ou é só carinho nato? Não tem mesmo. É séria a minha pergunta, gente. A minha pergunta é séria. Não. Já pode investir também num segundo negócio. Exatamente. Né? É isso aí. Valber, encerrado o quadro Me Conte Uma História, me fala das dificuldades do seu ramo. Você falou dessa questão técnica, que é dificílima, né? É algo muito apurado para o profissional da fotografia. Sim. Mas me fala, qual é a dificuldade que você enfrenta no dia a dia? Olha, eu acho que a maior dificuldade realmente é a iluminação. A falta de iluminação ou uma iluminação inadequada.
seja ela para festa, seja ela para cerimônia, para balada mesmo também. A maior dificuldade, com certeza, é a iluminação, ou pior delas, a falta de iluminação, né? Eu digo isso porque a gente já chegou, por exemplo, assim, em situações que a cerimônia atrasou por causa do making off. A noiva saiu 1h45 atrasada do making off. Era para ela sair às 4 horas, ela saiu 5h45. E aí a cerimônia, que era para começar às 5, começou às 6h30. Ou seja, à noite. No escuro. E ela não tinha iluminação. Ela não contratou iluminação para a cerimônia. Então, é bastante delicado. Isso aconteceu algumas vezes. Já passei por isso também. E é porque, assim, pra nós, eu ainda tenho iluminação. A gente coloca iluminação no casal, tudo bonitinho, as fotos saem. Mas a gente não consegue captar, por exemplo, a emoção dos convidados. Porque tá todo mundo no escuro, entendeu? Eu não tenho condição de iluminar todo mundo. Imagina, impossível. Mas enfim, essa com certeza é uma grande indignação pra mim. Porque foto é luz, né, gente? Foto é luz, exatamente. E por mais que você tenha a técnica da foto noturna, sim, mas aí é estabilizado, né? Sim, a pessoa tá parada, porque a gente não consegue realmente iluminar todo mundo. Isso é realmente impossível. Claro. Eu já, em Rio Claro, teve um casamento que colocaram carros para iluminar a entrada da noiva. Já passei por isso. Imagina a sua decoração à noite, sem iluminação. Quer fazer uma contribuição, Camila? Eu ia perguntar, máquina de fumaça. O que você acha disso? Pra fotografia, durante a balada é ruim. Eu só vou explicar. A fumaça é branca, né? A hora que você estoura uma luz, a luz fica branca. A fumaça fica branca, mais branca ainda, e tudo some. Entendeu? A gente ainda utiliza um flash direcionado que combate ela um pouco. E algumas técnicas durante o tratamento, que é o até esqueci o nome agora, mas deixa um pouquinho mais escuro lá também e tira o desembaçar. Essa é a função no Lightroom. E aí tira essa questão da fumaça um pouquinho. Mas se tiver menos, com certeza é melhor. Porque às vezes alguns recursos que estão ali na festa podem dificultar o trabalho do fotógrafo. Ter a fumaça não é um problema. O problema é não ter o vazamento da fumaça. No ambiente fechado com ar-condicionado, por exemplo. Represada ali, longo, comprido, por exemplo, aquele lugar que eu falei pra você lá em Tirapina, ele é longo. Então a fumaça, por mais que você solte, ele tem muito conteúdo pra fumaça. Pra ficar tudo branco mesmo. Agora, se o ambiente é pequenininho... Concentra. Eu tive um casamento em Paulínia, o salão atrasou. Puxa, não foi o making off. Não, salão de festa. O salão, porque estavam todas as madrinhas e um batalhão lá pra fazer a noiva, ficou por último. Isso é inadmissível. O salão de maquiagem, de beleza, Eu sempre digo, noiva tem que ficar pronta 1 hora antes de sair. Não aconteceu. Que pena. E ela iria se casar no pôr do sol, num lugar sem contratação de iluminação. O carro que a trouxe fez uma manobra, o farol, na minha cara, e ela chorava copiosamente. Meu Deus. Infelizmente, Rio Claro teve um caso assim, e foram 2 horas e meia de atraso. Então, muito triste. É muito tempo. Eu falei isso pra uma noiva essa semana. Falei assim, ela veio me perguntar essa questão de maquiadora, né? Até me desculpem as outras maquiadoras, mas eu falo assim, gente, é noiva e mais 2. Por que noiva e mais 2? Porque se eu pego 3, 4, 5 e etc., eu tenho que começar muito cedo. Exato. E a última eu vou fazer correndo, pra dar tempo de fazer a noiva. A gente tem um casamento em dezembro que, se eu não me engano, serão 18 ou 20. Então, com a mesma maquiadora? Não, com a mesma maquiadora. Terão mais profissionais, mas a cerimônia, se não me engano, às 4 horas da tarde, elas estão programadas para chegar às 5 horas da manhã. Mas tem estúdios de beleza que tem muitos profissionais. Isso, então, é claro, salvo essas exceções. Sim, mas eu não vejo entendimento nisso, eu não vejo qualidade nisso, eu não vejo bem-estar para a noiva. Até porque a noiva acaba sendo pressionada, ela fica mais ansiosa. A noiva tem que ter um tratamento VIP. Tem que ser. É o dia dela. É o dia dela. Até a gritaria, o falatório. Aquele frisson. Vai para um hotel. Isso. Tem uma pessoa lá. Luz de hotel é maravilhosa, porque é luz natural. A entrada de luz natural. Normalmente tem uma estrutura bonita o quarto. Tem um atendimento exclusivo para elas. Com certeza é muito confortável. E não custa caro. Exato. Alexandre, quais as maiores dificuldades do seu ramo? Olha, vamos pensar agora, pós-pandemia ou vamos falar pós-pandemia? Sim, já estamos ainda finalmente. Já podemos. Então, agora nós estamos vivendo uma dificuldade que é o fornecimento de flores. Pois é. Ou uma variedade, que nós trabalhamos com muitas variedades de flores. Então, o fornecimento mais fiel das flores. Então, acho que talvez hoje seja essa a maior dificuldade. Eu não vou nem falar de valores. Ok? Porque também é uma coisa realmente bem complicada. E eu quero crer que isso também vai passar.
mas o fornecimento de flores ainda está sendo uma dificuldade. Porque é o início de tudo para você. E o ano passado, como não tiveram festas, os produtores não investiram em plantar, produzir mais flores. Agora retoma, começam a plantar novamente. Então, até isso normalizar, acredito que até o final do ano já esteja tudo ok. Mas hoje nós estamos em 3 de novembro. 3 de novembro, talvez seja o fornecimento de flor. Camila, e você? As maiores dificuldades para uma assessora, para uma cerimonialista? Eu acho que assim, na verdade, é enquadrar sonho com realidade. Tipo assim, é você pegar e falar assim, olha, o meu sonho é este e o budget para isso é este. Então, eu acho que assim, é adequar os orçamentos, né, aos fornecedores, assim, né? Talvez, assim, não seja tanta uma dificuldade, assim, minha, eu falo, porque, assim, a gente trabalha com vários fornecedores. Então, eu tenho, né, por exemplo, se a noiva fala, olha, eu tenho X de orçamento. Eu falo, então, esse daqui não adianta nem eu orçar, porque não vai entrar no seu orçamento. Agora, tem aquela noiva que fala assim, não, isso aqui, eu vou, tipo, o meu orçamento é tanto. Daí eu falo, olha, então, podemos trabalhar com tal e tal e tal fornecedor. Então, acho assim que a maior dificuldade para a noiva hoje é ter uma noção de quanto custa, né, o seu investimento, assim, para o casamento. O quanto aquilo ali é uma realização, é um momento único, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu ouvi uma história uma vez assim, casar é como se você fosse comprar um carro. A diferença você vai comprar um Fusca ou uma BMW? Um Opala ou uma Ferrari? Porque ambos são possíveis. São carros. Uhum. Mas, então tem isso também, né? Muito boa analogia. É isso aí. Vamos lá. Nosso quadro Boca no Trombone. Eu quero mais histórias de vocês. Vou começar com o Valber. O que me irrita demais em um evento é... atraso de making off. Porque o making off é o início de todos os processos. E buffet, ele tem horário para abrir e ele tem horário para terminar. E indiferente se a festa se a cerimônia atrasou ou não, ele vai abrir. Se ele está programado para abrir às 7, ele tem que abrir às 7, entendeu? Então, assim, se a sua cerimônia está programada para as 4 e vai começar às 6, você vai perder já 2 horas de festa, entendeu? Compromete tudo. E assim, esse atraso do making off, eu não vou dizer que é culpa das meninas. Eu vou falar meninas porque tem no geral, né? Mas tem meninos também que trabalham com isso. Um detalhe que muitas vezes a gente já esteve presente que aconteceu foi atraso de madrinhas. Entendeu? A madrinha demorou para chegar e aí acaba atrasando a noiva, só que isso em hipótese nenhuma deveria acontecer. A noiva, ela tem horário para iniciar e horário para sair. Claro. E eu sempre digo que a noiva tem que ficar pronta 1 hora antes da cerimônia, justamente para fotos antes da cerimônia, entendeu? Eu gosto de fazer alguns retratos, às vezes, se ela até permite a gente fazer alguns retratos nu, com véu, o uso do buquê, uma coisa mais sensual. Lógico, fotos exclusivamente para ela e pro noivo, né? A gente não publica essas imagens. Verdade. A gente faz muitas fotos assim, muitas fotos, são lindas. Audacioso você, hein? Nossa, Mas gente, eu não sabia disso. Que a gente não pode publicar, né? Mas durante algumas reuniões eu até mostro para as noivas algumas fotos. A possibilidade dele. Que é muito legal. Só que a gente tem que ter tempo para fazer isso. Pois é. Entendeu? Porque depois acarreta em toda a montagem dela depois e ela tem que estar vestido. maquiada e penteada, né? E aí, às vezes até antes do penteado a gente faz essas fotos com uma franjona bem alta e tal, o uso do véu, enfim. Mas eu preciso de tempo. Lá na minha cidade, que agora a gente tá morando em Artur Nogueira, mas eu era até semana passada eu morava em Cosmópolis. Na minha cidade é cronometrado. A noiva é prioridade. Então todos os salões de beleza já sabem disso, a gente já tem esse acordo. Meninas, a noiva precisa ficar pronta 1 hora antes de sair. Tá? Muito bom, Valber. Bacana isso aí. Rosas de Saron. Alexandre, o que te irrita demais em um atendimento ou num evento? Um atendimento, por conta da internet, por conta dos Pinterest da vida, Instagram. Referências internacionais. Atendo noivas especialistas, noivas profissionais, em decoração. Chegam sabendo tudo. Eu quero isso, desse jeito, 45 graus, especialistas. Eu fico, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, isso, é claro, inspirações, eu acho que ajuda demais. Então, referências, eu até né? peço para as minhas noivas, olha, deixa eu ver suas inspirações, que todas as noivas têm inspirações no celular. Eu tenho uma pasta escrita decoração casamento no meu celular. Isso, eu também tenho no meu. Então, isso muito ajuda. Agora,
começar a interferir no projeto, na criação nossa, por mais que ela saiba exatamente o que ela quer, mas tá ali um profissional capacitado para dar Tem a sua sugestões. identidade também, né? Exato. Eu já me deparei com noivas com decoração de amigos queridos, mostrando assim, olha, eu quero essa decoração. E uma vontade de falar assim, puxa vida, essa decoração foi tão bem executada por esse profissional, não é? Não é? Contrário. Né? Mas é isso, noivas especialistas, sabe? Isso tem bastante. Eu preciso dizer que essas referências de Pinterest também para nós é um problema. Eu sempre digo, olha, a luz do hemisfério norte do planeta é outra, a vegetação é outra. Claro, às vezes foi Tudo fotos muda, né? tratadas, foram fotos editadas. E outras são modelos. Vamos encaixar a realidade, que nós não somos modelos, né? Vocês não são, a não ser que seja um casal de modelos exatamente, mas a maioria não é. Mas por vezes aquilo não é real, né? Aquilo não é real, exatamente. Exato. Então, aquilo foi uma coisa extremamente programada para ser feito. Não é um casal naturalmente, entendeu? Sim. São um casal de modelos. Então, a foto realmente fica daquele jeito. Eu sempre também tenho esse detalhe com perspectiva. Camila, o que me irrita demais em um evento é... O que me irrita demais na vida é fugir fora do combinado. Então, assim, Muito bom. Isso tipo, também. chegou cara. no evento, gente, o combinado é a montagem de mesas assim. Eu faço reunião 15 dias antes pra você me passar tudo que você não vai conseguir fazer, entendeu? Tipo assim, porque daí a noiva tem 15 dias antes pra processar, pra Assimila. ver, pra resolver. Aí chega no dia do evento, você olha pra mim e fala assim, então, Camila, sabe? Tipo, que nem o caso que eu contei do dia que eu quebrei o nariz. Então, essa mesa aqui não cabe aqui. Mas, filho, você não estava aqui 15 dias atrás? Tipo assim, eu não mostrei o mapa, você não falou pra mim que cabia. Porque daí não é só mudar a mesa. É tipo assim, é achar onde é que aquela mesa vai ficar, porque tem uma quantidade de pessoas naquela mesa que está determinada para aquele lugar, que é próximo de tal e tal pessoa. Então, mudar, eu acho que assim, sair fora do combinado me irrita muito. Mas a Camila é tão organizada, mas tão organizada, que até o plano B já está bem feito na cabeça Já tá dela. E o encaminhadíssimo plano ali. C também. Já tá Ele tudo ali existe. na manga, né? Vamos lá, quadro Boca no Trombone na mesa. Valber, uma vez eu fui pego de surpresa quando? Olha, choveu no casamento. Ai, chuva é batata, né? Apesar de que havia previsão, mas insistiram em fazer externo. E aí, como é que foi? Foi. Aconteceu que era um chuvisquinho, então não aconteceu nada de estrambólico, mas teve uma situação que eu fiquei com dó da madrinha, coitada, ela estava sentada. Uau. A hora que ela levantou, o vestido atrás era de outra cor, porque estava seco. Ah, Aqui inteiro estava de uma úmida. cor. Uau. Eu não digo nem por nós, porque os nossos equipamentos são resistentes à água, não. São à prova d'água. São Sim. resistentes à água, então a gente consegue trabalhar. Mas me deu dó um pouquinho dos A convidados. chuva é muito e chato, dos né? padrinhos. E a noiva e o noivo estavam abrigados? Não. Também Também estavam Também se molhadinhos. molharam. Aham. Ai, deve ter ficado lindo também as fotos, né? Alexandre... Eu não aconselho. Não é o João da água. Recentemente tem até umas fotos agora nas redes sociais de uma tempestade, com o casal na tempestade, todo mundo encharcado. Não foi uma tempestade, foi um chuvisquinho. Olha. Mas choveu a cerimônia inteira. Inteirinha. Pegando esse gancho, sabe o que aconteceu uma vez numa chácara? A noiva ia entrar de charretinha. Nós estávamos decorando a charretinha, os convidados ali, escondidos, nós estávamos. E era um poço de água. Poço de água e do lado um campo de futebol com tendas, tudo decorado. Pois bem, a noiva apontou na porteira da chácara, começou a chover. Sabe aquela chuvisqueirinho? Foi isso. Nenhum Mas ele molha. convidado arredou o pé, já que nós estamos falando de sítio, chácara, arredou o pé Ninguém se mexeu. daquele lugar. Todos tomando a chuvinha, a noiva entrou, linda, maravilhosa, sorrindo, olhando para todo mundo, se molhando até chegar no pocinho que tinha um telhadinho. Aí todo mundo correu, se escondeu. Né? Mas o meu problema, como que é a pergunta mesmo? Uma situação... Uma vez foi pego de surpresa quando? Nós chegamos numa formatura. Eram 60 mesas. Tinham 100. Uau! O que aconteceu? Sobrou. Que bom. Não, tinham 60 mesas marcadas e contratadas. Chegando lá para fazer a decoração, tinham 100 mesas montadas.
Ah, Pra entendi decorar. Eu agora. tinha uma não havia outra arranjo. festa para montar em poucas horas. E nós montamos. Porque eu não suporto imaginar que uma mesa vai ficar sem arranjo. Eu fui contratado para fazer 20 arranjos, lá tem 22 arranjos. Ok, vamos lá. Como é Mais que você 2 se virou? arranjos. Mas é uma 40. quantidade muito expressiva. Aí que é a estrutura. Nós já temos uma estrutura que nos permite fazer esses 40 arranjos em 2 horas. Sabe? Impressionante. Então, a festa abriu, os convidados entraram, tudo estava perfeito, maravilhoso, com 40 arranjos a mais. Depois, na segunda, terça-feira, a gente discute como que vai ser isso. Mas, naquele momento... Resolvido. Está resolvido. Né? Camila, fui pega de surpresa uma vez quando... Quando a decoração, não foi do Alexandre. Quando a decoração resolveu trocar todos os arranjos da noiva. Meu Deus. Como assim? Meu Deus. Como assim? Eu não fazia essa reunião 15 dias antes. Eu fazia essa reunião 15 dias antes, não fazia com todo mundo. Eu fazia assim, a gente saía, tipo, 6 horas da manhã, a gente encontrava às 6 o fotógrafo, às 7 o DJ, às 8 a banda e fazia com os fornecedores por horário. E ok, dava certo, tudo ok. Falei, vamos na decoradora? Ela, fui lá terça-feira, não precisa ir não. Falei, tá bom. Falei, você não tem certeza? Ela, não precisa ir não. Falei, então não vamos. Chegou no dia, noiva muda muito o contrato, né? Do que fecha pro dia pro que é. E do que fecha no dia que ela fechou o contrato até o dia do casamento. Tava lá descrito, arranjos redondos, azuis e amarelos, predominando o tom de amarelo. Começou a chegar umas mini samambaia, o negócio era verde espetado. Aí eu olhei assim, falei, bom... Tirei e filmei, né? Falei, olha, Dai, aqui estão seus arranjos. Aí ela me mandou um áudio, ela falou, Camila do céu, isso eu não contratei, são os meus arranjos. Cadê os meus arranjos azuis e amarelos? Eu falei, me dá um segundo que eu vou resolver. Fui atrás da decoradora, coloquei o áudio pra ela ouvir. Aí eu falei pra ela, eu não sei como é que você vai resolver. Eu falei, mas eu não aceito os arranjos de mini samambaia, porque o contrato foi fechado com azul e amarelo redondo. Sim, sim. Aí ela saiu, bateu o carro, mas voltou com os arranjos. Voltou com os arranjos. Mas isso daí. Saiu e Tem um bateu o jeito. carro, é maravilhoso. Saiu, bateu Teve o esse carro, detalhe ainda. mas voltou com o arranjo. Mas Voltou com os arranjos. Mas então, é assim... complicadíssimo foi. isso. Por isso que você foi contratado para fazer aquilo, tem que fazer aquilo e, Entregue se aquilo. possível, muito mais. E por isso que eu, assim, por mais de uma história, eu opto por acompanhar toda a montagem. Então, assim, as noivas Sim, falam, claro. né? Os fornecedores olham pra mim e falam, cara, eu não vejo isso. Tipo assim, recentemente fui fazer um casamento que a caseira do local olhou pra mim e falou assim, nossa, sou eu que tenho que recepcionar todo mundo. Então, assim, porque a assessora não acompanha a montagem. E a gente Vocês já acompanha. fizeram um casamento com a Camila? Sim, Já assinou o checklist, já que você chega. Tudo, né? Gente, vou ter que correr aqui rapidinho, Vamos. mas antes, Camila tem uma novidade que quer compartilhar conosco, né? Então, gente, bom, semana que vem, né, estejam atentos aí, lá no camilasalesevents.com.br, na aba materiais, a gente vai ter um curso voltado para noivas. Foi um curso que nasceu do meu coração quando eu virei noiva. Ei, que legal. maravilha! Eu voltei, olhei e falei assim, nossa, virei noiva. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu falei, e as outras noivas? Então, chama Virei Noiva e agora. É muito especial esse Que curso, legal. né? Excelente ideia, E cara. são 31 aulas, 4 e-books que a noiva vai ter para sair pronta para casar. Fantástico. Muito bom, Parabéns. gente. Não percam. Eu tô ansiosíssimo para conferir esse conteúdo. Camila, parabéns. Obrigada. Obrigado pela presença, por ter compartilhado seu profissionalismo e suas histórias fantásticas. Gratidão pela presença. Obrigada, João. Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês. Passou tão rapidinho. Nossa, mas Passou, já mas tá já. Comentários que eu fiz de você foi, ela é um ser de luz, não foi? Ela é um ser de luz, ele é me incrível. disse. É A verdade. Camila é fantástica. Alexandre Henrique, Rosas de Saron, em Rio Claro, minha cidade. Gratidão pela presença, Olha, foi Alexandre. uma alegria, um prazer, viu? Todo E ainda mais meu. estar com pessoas tão queridas. Delicioso, assim, viu? né? Feliz em conhecer você também. Todo mundo no mesmo clima Exato, bacanérrimo. exato. Valber, obrigado por vir aqui Eu compartilhar que o seu agradeço. conhecimento, suas histórias. Foi uma delícia. Foi Obrigado. incrível estar aqui com vocês. A Camila já conhecia, o João ainda não. Alexandre, muito prazer também. A experiência foi incrível, eu amei. Que ótimo, que E bom. vocês, gente, sigam aí esses profissionais. Valber Cabrini, fotógrafo, Rosas de Saron, Alexandre Henrique lá, colaborando demais para o seu evento, e a Camila Salles na organização de eventos. E fique de olho, porque por essa mesa desse podcast indicado a prêmio, passarão outros convidados tão interessantes quanto esses. Até o nosso próximo programa. Rapidíssimo.